Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido aqui pelo SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. É uma grata satisfação receber este amigo, companheiro, muito estudioso de várias áreas. Conosco, mais uma vez, Nazil Canarim. Meu caro Sidney, é um prazer muito grande estar aqui de volta no Despertar, com essa audiência que eu sei prestigia demais o programa, que já tem história, né? Muita história. Muito obrigado pelo convite. Estamos com mais de 10 anos de vida. Maravilha, que bom, né? Muito bom. Nós estamos começando a pensar neste novo ano e me bateu na cabeça, Nazil, por que razão que o homem estabeleceu essas marcas de tempo? A cada 365 dias temos um novo período de 12 meses, de 30 dias, de 24 horas e vamos aí para os segundos. Por que existe essa marcação, essa divisão do tempo, Nazil? Bem, Sidney, todos que estudam o assunto entendem que a questão do tempo é um norte. Ela nos ajuda. A contagem, como nós a conhecemos hoje, a organização do calendário, é coisa muito recente. Se a gente comparar, por exemplo, calendários de 3 culturas distintas, a cultura chinesa, a cultura ocidental e a cultura hebraica, nós veremos que o tempo não marca 2025, marca de forma diferente. Os parâmetros das horas, do dia, têm uma ligação com a observação do movimento da Terra em relação ao Sol. Porém, a questão chave aí é mesmo a de, olhando 2 objetos, como diz a ciência, perceber a diferença entre um e outro e aí fixar o tempo. O objeto A está aqui, eu observo e quando eu vejo esse objeto A chegar aqui, o percurso, o transcurso configura um tempo. E isto nos serve de referência. Positiva, negativa, às vezes acho que nos nossos dias, oprimindo muitas pessoas, é corrente, você sabe disso, que as pessoas nos digam, falta tempo, eu não consigo fazer tudo no tempo que eu gostaria. Mas acho que é uma característica da sociedade moderna, porque o volume de informações, os questionamentos todos que temos, o acesso à forma de comunicação muito ágil, faz então com que a pessoa sinta que os minutos se esvaem, mas eles continuam sendo de 60 segundos e por aí afora. Nazil, no começo deste ano, eu ainda estou lembrando que eu fui prestigiar a formatura de medicina de uma das minhas netas. Nazil, parece que foi ontem, essa expressão é até muito comum, né? Por que o tempo passou a voar? Então, interessante porque eu achei que você ia dizer, e seria super apropriado, parece que foi ontem que eu peguei no colo pela primeira vez. E você já foi na formatura. Veja como para nós as coisas têm essa dimensão. De repente, alguém que eu embalei no colo, eu compareço e se duvidar, já estou sendo atendido por ela no consultório, se a especialidade comportar. Então, se eu pegar a minha carteira agora, eu guardo com muito carinho, quando eu a levei pela primeira vez à Disney. Ela tinha 5 aninhos. Então, olha aí. Mandei para ela essa foto, ela ficou, vô, mas você guardou isso? E agora ela está se formando médica. Então, esse suceder, o que acontece, por que nos traz essa impressão? Eu tenho quase que certeza que decorre da modernidade. É o fato de termos inúmeras frentes, inúmeras atividades, muitas coisas por fazer, sermos bombardeados por informações, é uma característica dos nossos dias. Talvez nossos avós, nossos pais, com toda certeza, não tivessem esse mesmo dilema, esse mesmo problema. Aliás, uma expressão que eu não gostava de ouvir na minha infância
Eu vou matar o tempo. Meu Deus, eu fico procurando mais tempo para fazer as coisas e alguém quer matar o tempo. Por quê? Justamente o que se tinha para fazer geralmente envolvia atividade braçal, envolvia uma atividade comercial, mas era uma coisa muito pequena. Nós tínhamos, por exemplo, o horário de funcionamento do comércio. Hoje não. Você tem cidades, e Bauru não se distancia tanto disso, em que o domingo, que outrora era reservado para o descanso, para o lazer, era o dia de matar o tempo, você hoje tem pessoas trabalhando. Então, uma loja de shopping, o comércio agressivo dos supermercados, funciona até num regime de 24 horas. Esta é uma questão da modernidade. E a gente não pode deixar de parar e pensar, porque ela traz um peso muito grande, porque as pessoas se ocupam demasiadamente e com isto elas olham e veem, puxa, parece que ontem eu tinha tal planejamento e ele já foi ultrapassado em razão desse volume de informações e questões que temos. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Nazil o que Santo Agostinho falava a respeito do tempo. Voltaremos já já. Estamos de volta com o programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade. E nós trouxemos novamente Nazil Canarim, esse companheiro, amigo, culto em várias áreas e principalmente na área, vamos dizer assim, de estudo do Evangelho, das filosofias. Nazil, no bloco anterior, nós falamos assim ligeiramente perguntas mais elementares sobre o tempo. E consta para mim que você tem um estudo do livro Confissões de Santo Agostinho que fala sobre o tempo. Você pode comentar? Sim, eu até, para evitar não me trair, trouxe a cola, porque o trecho está no livro 11 da obra Confissões. Pergunta Agostinho: que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem o poderá apreender mesmo só com o pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Porém, se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Olha só, um sábio como Santo Agostinho teve dificuldade de falar com as pessoas sobre o tempo? Isso, e veja, nós falamos de uma questão da modernidade no bloco anterior, e ele vive numa época em que a modernidade não estava presente. A questão é filosófica mesmo, no sentido de refletir, e isto nos traz uma indagação aí, sob o ponto de vista do espírito, fica muito claro, o que fazemos com o tempo que nos é dado à disposição. Antes de você entrar nessa parte aí, que é importantíssima, e eu quero que você comente bem mesmo, se não der nesse bloco, no último bloco, o que estamos fazendo com o nosso tempo. Santo Agostinho, com a sabedoria, com a capacidade dele,
ficava complicado para ele explicar o tempo. E o espírito em si, afastando-se da Terra, fica completamente distante das marcações nossas aqui do nosso planeta, não é verdade? Exatamente, exatamente. Por quê? A questão da eternidade sempre foi compreendida bem pelos filósofos, porque eles entendiam a eternidade exatamente como a ausência dessa referência limitadora que nós temos estando no físico. É o físico, a experiência enquanto homens, que nos sobrecarrega na questão do tempo. Porque nós iniciamos uma jornada e temos em relação a ela uma série de atividades e compromissos. No passado, pode ser que eles fossem restritos. Vou pegar de novo o exemplo da sua neta porque ajuda a barbaridade. Quando a gente tem escola, aula de inglês, aula de dança, natação, etc, etc, percebe que as 24 horas do dia vão ficando estreitas demais para todos os compromissos. Não há espaço. Não, e consequentemente a modernidade nos trouxe esse acúmulo. Fora que para os antigos, era o caso de Agostinho de Hipona, as notícias chegavam quando um mensageiro aportava. Por exemplo, aqui no Brasil foi declarada a independência e alguns meses depois, quando foram visitar o território de Fernando de Noronha, os portugueses que estavam lá não sabiam da proclamação da independência do Brasil e receberam os brasileiros à bala. Aqueles que viviam no campo, e nós nem precisamos chegar ao 500 do Agostinho, nem aos 1800 da proclamação da independência, aqueles que viviam no campo não tinham a notícia. Se deslocavam até a cidade, sabiam, o rádio diminuiu, facilitando para aqueles que o possuíam ter informações sobre o mais distante. O jornal e as revistas depois tornaram isso muito mais trabalhado, muito mais aperfeiçoado, porque ampliaram inclusive análises, mas a TV efetivamente quebrou. Quando McLuhan disse que o mundo era uma aldeia, isso ficou muito claro. Uma aldeia que estava ao acesso da mão, quando a gente clicava e abria o vídeo, a imagem para poder saber, mas hoje a imagem, as notícias nos acompanham. Todos carregam um aparelho celular em que as notícias se avolumam. As páginas, a expressão do girar, né? Vou girar aqui, vou dar um cursor, né? E você vai percebendo que o scroll, né? Aquilo tudo vai nos assustando. Então é normal as pessoas pararem e pensar, bom, o que é o tempo? É aquilo que eu não tenho. Acho que todos nós diríamos hoje. Ainda ilustrando, ainda com a minha família, os meus filhos todos estudaram nos Estados Unidos. E na época, para comunicar-me com uma das filhas que estava lá, eu ia à noite casa do amigo Milton Puga, aliás, no estabelecimento comercial dele, para usar o fax dele para mandar uma mensagem para minha filha. E ela respondia com o fax da residência dela. E como você disse, hoje você tecla, você manda a imagem e conversa imediatamente. Isso tem a ver com o tempo? Com certeza. Ele nos tira aquela ideia da disponibilidade. Então nós tínhamos o tempo reservado para quê? Para não fazer nada, era o lazer. Tínhamos o tempo do estudo, o tempo do trabalho. Isso foi aos poucos se diluindo. O fato de nós termos, por exemplo, pessoas que fazem entregas a qualquer hora. Você tem lá um grupo de trabalhadores que, de posse de uma moto, bastando você fazer um pedido numa plataforma e contando com o estabelecimento que se prepara para atender em qualquer hora, na madrugada você recebe aquilo que precisa. Uma farmácia entrega o medicamento na madrugada. Ontem eu estava indo ao shopping com a minha esposa, não para matar o tempo, mas para comprar uma coisinha para ela, e encontramos um desses veículos especializados, todo amarelo ali. Ela falou, nossa, mas até no domingo eles fazem entregas? Até a noite do domingo. E essa é uma coisa interessante, porque as plataformas que ganharam essa possibilidade de prestar um serviço, elas acabaram pondo em xeque muitas das instituições
que não conseguiram se modernizar. Porque você, por exemplo, manda uma carta. Qual horário o estabelecimento correio está aberto? Que horas são feitas as entregas? Se você usar uma plataforma, não tem dia, não tem horário. Ele vai fazer chegar e vai competir no custo. Então, isto demonstra para nós como as coisas mudaram. E aí, se o Agostinho tinha dúvida, como deixou claro, se tiver que explicar, eu não sei como explicar, é a nossa própria questão para a alegada falta de tempo que dizemos ter. Mas será que temos mesmo essa falta? Nazil, é um desafio. Você não vai conseguir responder a minha pergunta no tempo que temos desse bloco ainda. Mas não tem problema, você dá uma interrompida e voltamos no bloco seguinte. Esse mesmo Santo Agostinho nos propôs 1500 anos depois que nós toda noite parássemos, dessemos uma paradinha no tempo para fazer uma reflexão, um balanço diário da nossa vida. É o mesmo Santo Agostinho? Curiosamente é o mesmo. Aquele espírito que nas confissões olhou o que fez de equivocado e se abriu. Veja, é muito característico dele expor-se com as limitações que tem. Ele mais tarde, numa comunicação que Allan Kardec aproveitou em O Livro dos Espíritos, ele tem a oportunidade de nos recomendar: pare para ver a utilização do tempo. Você vai agora dormir. Bem, e se amanhã você não acordar dentro desta existência que você está? Você tem alguém que você prejudicou? Você tem alguma coisa que você acertou? Faça um balanço. Curiosamente, olha, o tempo ajuda a fazer balanços. É isto que as pessoas, por exemplo, veem as empresas realizarem. Num período de tempo, elas fazem uma apuração. Nossa atividade trouxe retorno? Sim, maravilha, podemos crescer. Não trouxe, olha, está na hora de arrumar a casa. Então, o tempo ajuda a que a gente se organize em termos práticos, comerciais, mas precisa nos ajudar a organização da própria vida. E eu acho que aqui é que está uma coisa para a gente pensar. E final de ano ajuda a pensar nisso, né? Próximo bloco, eu vou usar a minha cola aqui para perguntar ao Nazil o que o professor Herculano Pires quis dizer quando ele fez uma ligação entre o progresso do pensamento humano e a compreensão do espiritual ao longo do tempo. Voltaremos no instantinho. Parece complexo, mas não é não. O Nazil vai traçar em miúdos para nós. Voltaremos já já.
Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. E você achou que o tema tempo seria árido, mas com o Nazil não. O Nazil, eu vou aqui... Nós temos muita coisa para perguntar e em 8 minutos vai ser muito difícil. O professor Herculano Pires fez um trabalho muito interessante analisando as várias épocas das civilizações humanas, desde milhares de tempos atrás até a atualidade. E ele fez uma ligação, um estudo sobre a ligação entre o progresso do pensamento humano e a compreensão espiritual ao longo do tempo. Traduza isso para nós, Nazil. Vamos lá. A verdade é a obra O Espírito e o Tempo. Ela usa uma construção proveniente de um estudioso inglês que nos fala sobre os horizontes. E o Herculano explora isso com uma maestria fenomenal, porque ele estabelece uma relação entre o que nós entendemos com o horizonte, aquilo que nós vamos vendo e que nos faz ir avançando. Então, evidentemente, numa fase em que o nosso horizonte é muito estreito, nós nos ocupamos de coisas elementares, a manutenção, a sobrevivência diante das adversidades, etc. Porém, vem o conhecimento, vem o entendimento da realidade e um novo horizonte se nos apresenta. Nós então passamos a buscar outras realidades, temos contatos, estabelecemos ligações, conflitos e se abre mais um outro horizonte. Então, nessa sequência de horizontes é que ele nos diz que nós vamos entendendo o passar do tempo como um mecanismo de nos trazer o próprio crescimento, a própria evolução. O homem, com o acúmulo das informações que vai tendo, daí a importância do estudo, do conhecimento, ele vai então tendo novos horizontes. E um novo horizonte, diz ele, foi anunciado por Jesus e não compreendido, que era o horizonte do espírito. O fato de que o homem que está na Terra não é apenas e tão somente o acumulado de células. Ele é um espírito que jornadeia. Então ele passou por aqueles horizontes todos e um novo se abre para ele, que é o horizonte espiritual. Então ele vai se compreender como espírito. Mas dá a impressão, com essa análise sua e do professor Herculano, que a vida atual ficou mais complexa, ficou mais complicada. Porque nós temos uma multiplicidade de coisas a nos reclamarem a atenção. Nós temos tarefas e ligações que são muito maiores do que na fase que nós estávamos isolados numa cabana. É bom ou é ruim isso? É bom. É bom porque torna o homem, o espírito, atento a múltiplas realidades. O que conhecia aquele caboclo da choupana? O lavrar a terra. O que conhece o homem hoje, bem, ele está tendo informações sobre o espaço. Uma das minhas netinhas, com 1 ano e pouco, ela já passava o dedinho no celular para ver as fotos do pai dela. Vamos voltar para Santo Agostinho. Ele nos dá, assim, uma recomendação muito importante, que nós toda noite façamos uma análise, um balanço. Você já falou sobre isso. Compare essa observação, essa sugestão de Agostinho com o livro Confissões. Veja, ele percebeu que havia perdido muito tempo com demandas inúteis, estéreis, havia deixado de atentar para a importância de olhar para si próprio. Ele vivia o mundo e percebeu que deveria viver no mundo, mas não só para o mundo. Mas mesmo em Confissões, ele chega a dar uma pista, e quando ele fala da mãe dele, coisa assim, de que ele iria viver mais vezes, o que era inadmissível naquela época para a doutrina católica. Sim, porque é uma conclusão lógica de quem pensa. Uma existência, por maior número de anos que tenhamos à disposição, vamos imaginar aí os centenários,
ela não traz para nós a possibilidade de conhecer tudo aquilo que talvez desejássemos e precisássemos conhecer. Então você vai percebendo que há uma limitação. E mais, quando você para e reflete, descobre que não é tão bom como precisaria ser. Há muito por ser feito em favor do outro. E aí, só tendo outras oportunidades. Nazil, o tempo é cruel aqui. Eu quero que você encerre dizendo da importância do tempo para esta vida, para a minha ida para o plano espiritual, para minhas novas vidas. Eu devo aproveitar o tempo e como? A melhor maneira de aproveitá-lo? Precisamos bem aproveitá-lo, porém sem ficar neurotizados se isto não for possível. Nós temos múltiplas existências e temos em cada uma delas a chance de avançar. Porém, as condições da atual são as melhores possíveis, particularmente em termos de acesso à informação, em termos de possibilidade de conhecer o que está distante. Imagina, eu não preciso ir a um museu como no passado era absolutamente necessário. Eu abro a tela, acesso e vejo o acervo do museu. Eu passeio, conheço, tenho condições de ir ampliando. Então, aproveitar o tempo é justamente tornar a nossa existência útil. Agora, veja, tornar apenas para nós? Não. É aí que vem o desafio. É usar o tempo que temos também para ajudar ao outro. E nós somos convidados permanentemente a isso. O SEAC, para usar um exemplo, vive convidando as pessoas a ajudarem. Não financeiramente apenas, mas com a sua própria presença, em obras, em atividades, e dispondo-se a ser útil a quem quer que seja. E você sabe que é uma questão de preferência. Essa era a expressão da minha avó. Tempo é uma questão de preferência. E se nós queremos usar bem, saibamos escolher o que fazer, né? Não é só sua avó, não. Richard Simonetti também falava isso. Eu espero, sinceramente, Nazil, que você tenha um tempo na sua agenda para voltar brevemente conosco aqui. É sempre um prazer estar aqui com você, Sidney, e um prazer muito grande estar com os amigos que prestigiam esse programa. Obrigado pelo seu tempo. Na próxima semana estaremos de volta.